Fala galera, beleza? Firme e forte. Essa semana aqui eu dei uma palavra lá no serviço lá. O serviço ele tem uns projetos lá e eles focam muito a questão espiritual, que é uma coisa muito boa. E na quarta-feira, quinta-feira eu dei uma palavra e o tema que deram para que eu falasse foi o tema Tempo em Viver e Novidades de Vida, e referência em Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como eu disse lá, temos que olhar o texto, não só o versículo em si, mas entender o contexto inteiro. Só o título diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livra-nos do poder do pecado. Muitas coisas lá eu tive que ser mais cauteloso a falar, porque era um ambiente de serviço e onde estava em foco ali mais a questão de se aproximar de Deus do que outras questões. Então eu falei na medida do possível que eu consegui, sem atacar ninguém, porque ali nem todo mundo é cristão, então nós temos que ser sábios, saber o terreno em que nós estamos entrando para não atingir ninguém. Mas a palavra de Deus ela é uma só, independente da situação, ela é a mesma. Então só a interpretação de muitos que mudam. Mas vamos lá, o que eu disse lá e o que eu quero falar aqui. Não adianta nós falarmos de novidade de vida se não falarmos de mudança. Não adianta falar de novidade de vida se eu continuo ainda vivendo a vida que eu vivo. Como eu vou ter coisas novas na minha vida se o novo não consegue entrar porque o antigo ainda está no meio? Dei referência lá em Filipenses que fala que deixando para trás as coisas que ficam e avanço para o alvo. Então assim, não adianta eu querer avançar se eu estou preso a alguma situação. E esse versículo aqui, como eu falei do contexto que tem que entender, então assim, o que esse batismo ele fala? Quando eu pesquisei, ele fala no sentido de morrermos para o mundo e nascer para Cristo, mas não no batismo nas águas. Aqui se refere ao batismo de largar o pecado, seria a morte do pecado, para viver uma vida com Deus. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que faz com que nós tenhamos um impedimento de chegar até a Cristo. Bruno, e aí, onde eu vou saber isso? Tá, princípio básico, o que Deus é? Deus é amor. Sendo Deus amor, Ele quer que nós agimos da mesma maneira, com amor para o próximo, fazendo bem, não maltratando ninguém, não pisando em ninguém. Então esse é o princípio básico. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Então no momento que você ama o teu próximo como você quer ser amado, as coisas mudam. Então assim, amar é o princípio básico. Quando você começa a amar, quando você tem empatia com o outro, praticamente você não vai fazer mal para o outro. E aonde mais, no que mais é pecado? Aí é que nem eu falo, a Bíblia é um livro só, a interpretação tem várias, mas independente da interpretação, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela tem um significado e temos que entender qual é ele. Então a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. E onde está? Na Bíblia. Então eu convido a você a ler a Bíblia, a você entender o que é pecado mediante a Deus. E se eu for para a igreja o pastor pregar, amém, beleza, é bom, é ótimo, mas saiba você também ler a Bíblia, entender, pedir para que Deus interprete para você, que Deus te ensine, porque muitas vezes a pessoa que está lá na frente pregando a palavra de Deus, o pastor, o bispo, o ancião, o padre, seja quem for, às vezes ele está pregando da boca para fora, mas não a verdade como deve ser dita. Então meu conselho é: busque a Deus, creia na palavra, leia a Bíblia, entenda o que é o pecado, entenda o que é esse morrer para o pecado e nascer para Cristo. E aí sim você vai conseguir ter novidade de vida. Há vários outros aspectos de novidade de vida: vida espiritual, material, sentimental. Isso daí depende mais de você. Isso daí você precisa estudar, trabalhar, você precisa se empenhar no relacionamento, você precisa se empenhar em entender suas emoções. Então tem muita coisa que você pode fazer você mesmo para se chegar
a uma novidade de vida na situação. Eu quero um novo emprego, eu quero trabalhar, eu quero estudar, mas você não se movimenta, então não adianta nada. Mas no quesito espiritual só tem um jeito de chegar lá, através de Deus, através da Bíblia, através da palavra dele. Então saiba, se você não sabe ler, não consegue interpretar, não consegue entender, chegue alguém e conversa. A Bíblia fala que no meio do caminho tinha um eunuco andando e ele não sabia, ele estava com rolos de Elias na mão, de Isaías, e ele não sabia interpretar, até que, se eu não me engano, Felipe chega lá e começa a interpretar para ele. Felipe fala: o que você está lendo aí? Ele fala: eu estou lendo aqui algo, mas eu não estou entendendo nada. E aí Felipe, através do Espírito Santo, começa a explicar para ele, e ele entende. Naquele momento ele já pede para ser batizado, e aí é um batismo diferente nas águas, mas pede para ser batizado porque ele já crê na palavra. Ou às vezes você não tem uma consciência do que seja, então peça orientação para alguém que tenha sabedoria, alguém que vai te explicar através da palavra de Deus, e não através de eu acho que é isso, eu acho que é isso que seja. Não, tem que estar basamento bíblico. A Bíblia, ela é completa, então ela mesma responde ela mesma. Então, se você tem dúvidas, chegue alguém e converse, mas não deixe de viver uma vida em novidade de vida por conta de besteira. Você quer novidade de vida? Busca Deus, coloca Deus na frente e você vai ver como a sua vida vai melhorando. Eu vi uma frase do Nicodemo, que dizia assim: Deus é para salvação. Você quer prosperidade, quer crescer? Levante, trabalhe, estude e você consegue. Então a sua vida material, as demais, depende mais do teu esforço. Agora a sua vida espiritual, sua salvação é com Deus. Procure Deus e você vai ver. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então entrega seu caminho ao Senhor, confia que ele vai fazer o melhor por você, e você vai ver como a sua vida vai mudar, vai vir novidade de vida, você vai crescer, vai ser próspero e abençoado. Amém? Deus abençoe vocês, até um próximo vídeo e tenha uma boa semana aí. Bye.